Presidente, Sr. Secretário, Srs. Membros do Governo, caros colegas, vou aproveitar o tempo que a Secretária exerce as suas funções há mais de 13 anos. Qual o seu insucesso? Que primeiro tem a ver com a forma como as consultas eram levadas. Segundo é a falta de um mecanismo de reclamação. Terceiro é a falta de uma responsabilização. E a quarta questão tem a ver com a falta de responsabilização dos dirigentes. Isso tudo afeta a sua imagem. Eu vou explicar, porque a conclusão que eu assim referi, por exemplo, o projeto do Lago Saivan, quer dizer, os moradores dos edifícios das redondezas, que diz a Secretária que em 2011 foram recolhidas 200 e tal opiniões, só poucos eram contra. Eu tenho aqui 285 opiniões, mas todas essas opiniões são contra. São contra o estabelecimento do mercado noturno, da feira noturna na Praça de Saivan. São duas razões invocadas. Primeiro é de causar impacto ambiental. O segundo é a poluição. A terceira questão tem a ver com o descanso dos moradores, que afeta o descanso dos moradores. Então, por exemplo, esta é uma experiência acolhida da Rua dos Bares. Aqui, que é com 250 opiniões, com o nome das pessoas devidamente identificadas. Se tiver qualquer questão ou dúvida, pode contatar com as pessoas. Caso uma outra questão, falei sobre o mecanismo de reclamação. Quer dizer, quando surgem os escândalos, as opiniões ventiladas caem em saco roto. Por exemplo, os professores do Instituto dos Menores estão a ser explorados, estão a ser perseguidos. E eles enviaram uma carta ao chefe executivo. Mesmo assim, eu vou referir este caso porque a senhora secretária é o órgão tutelar desse serviço. Faça favor. A secretária referiu há bocado que vai avaliar os diretores e subdiretores, mas será que a secretária tem uma nota positiva nessa avaliação? Aqui tenho um plano que é por trimestre das propostas de lei a serem apresentadas à Assembleia por trimestre. Até 2012 passou a ser por semestre. O que está em vermelho é por não ter honrado o compromisso. Mas ao não honrar esses compromissos, qual é a consequência? É de pedir demissão. Mas agora já que também não consegue uma nota positiva, como é que vai avaliar os diretores?
Eu confio nas palavras do presidente e do vice-presidente que criticam que há uma falta de um intercâmbio entre o Executivo e a Assembleia Legislativa. Eu requisitei algumas informações. Por exemplo, em abril, eu cito um exemplo, em abril de 2011, eu só recebi em novembro de 2012, ou seja, a informação só me é facultada mais de um ano. Mas eu sempre que nessa requisição eu solicitava informação sobre quantos órgãos consultivos foram criados após a transferência. Quer dizer, eu sei que há pessoas que trabalham, não faltam, mas há outros que não há nenhum trabalho. Porque estão a aguardar a reforma só depois de um ano e meio é que me faculta essa informação. Eu nem quero falar com outros assuntos. Quer dizer, isso chama-se cooperação. Eu pedi-me para verificar no boletim oficial. Agora chama-se isto uma cooperação. Qual é a situação de Macau? Em Hong Kong são os deputados que tentam alastrar as reuniões, mas em Macau é o governo que tenta alastrar as coisas. Entre outros assuntos, a despultura é uma falência da sua imagem. Qual é a sua impressão? É de apresentar-se mais, deixar que os casos se passem. Que estamos em 2013, nós não sabemos quais as propostas de lei que o Executivo pensa em apresentar à Assembleia Legislativa. Vou deixar desta questão. Vou falar sobre os limites utilizados, que é ter por base a população, que é uma forma ativa e positiva. Não sei se sabe, a senhora secretária, que fala do respeito pelo esclarecer do CCAC e da Comissão de Auditoria, mas só que as recomendações feitas por esses dois órgãos não são acatados. Por que não são acatadas? Falando sobre a questão dos funcionários públicos, a tal Comissão de Avaliação de Remunerações de Trabalho da FP, que até novembro foi criada em janeiro, até novembro foram realizadas 5 reuniões. Que na altura, cada reunião é muito clara, que foram 3 associações representativas dos interesses dos trabalhadores a pedir a sua atualização. Porque se pediu a atualização é para recuperar a perda do poder de compra. Fazendo bem os cálculos com o calculador, desde o retorno até a presente data. Qual a inflação? Mas ainda faltam 4 a 5%. Isto o resultado chegado pelos economistas. Agora, o pior é que o pior é a situação do pessoal da linha frente, com o aumento de uns centenas de patacas, para eles não vale nada. Porque há que atualizar a sua remuneração para que consiga recuperar a perda, o poder de compra. Mas a secretária tem que agir, tem que fazer algo. Há subsídios que não têm sido objeto de atualização por mais de 10 anos. Por exemplo, o subsídio de casamento, de funeral. São valores fixados há 20 anos atrás. Por exemplo, com 1.500 patacas, como se consegue arrendar uma casa?
Mas por que a secretária ainda vem com a escusa de ter de aprofundar os estudos? É por isso que as queixas chovem. E por isso o mecanismo de reclamação e queixa não funciona. Isto tem a ver com a sua reputação, afeta a sua reputação. Quer dizer, faça algo, sua secretária. Nesta cultura, quem é que acredita que a Pauline Alves, não sei se lembra, quando foi... Não estou contra a interferir o processo judicial ou o segredo de justiça, mas quando o caso veio à lume nos jornais, não sei se lembra que a secretária mandou uma nota de imprensa com 8 ou 10 pontos. Nesse comunicado falava-se que se tratava de um ato legal. Eu só tenho pena do presidente e vice-presidente de ACM. Quer dizer, cada qual tem quem faz a cama dorme com ela. Quer dizer, quanto mais se atrasa a sua justificação, a sua explicação, ou dar a sua satisfação, só vai afetar a imagem da Raia. Temos condutores. Porquê? Os condutores do secretária dos secretários que podem ter horas extraordinárias para restantes serviços não. Quer dizer, porquê é que teceram tantas críticas pelos deputados? Porque nada tem feito a secretária. Porque não consegue resolver os problemas e dão aso a surgir mais problemas. Esta é que é a realidade. Quanto à habitação, faça favor de dialogar com o secretário Lauci e eu, para reservar algumas frações para a polícia e para os funcionários públicos, porque hoje em dia é difícil de arrendar uma casa, mesmo para o diretor de serviços. Não terá secretário de trabalhar nisto. Ele tem direito a uma compensação pecuniária, mas ele não tem direito a um subsídio. Que não me diga que não conhece a situação. Só que quando os casos são apresentados ao tribunal, é que a secretária se livra de todos esses assuntos. Será isto um abuso de competência? Porque se não se conformar, apresenta uma queixa ao tribunal contra mim. Então, isto só leva a surgir situações de corrupção. Eu tenho aqui um jornal que fala sobre o Njabal. E ele pediu aos órgãos de fiscalização para fiscalizar, para apurar a veracidade dos factos invocados neste jornal. A secretária também pode fazer isto, mas porque é que pede aos seus subordinados para efetuar a fiscalização. Isso tem a ver com a reputação e a imagem. Só é um tesouro de uma pessoa. Agora é criar uma comissão para resolver no seu interior a situação. Por exemplo, são os docentes, 10 deles, só agora restam 4 docentes. Pediram-me para apresentar uma petição, uma carta, uma queixa ao chefe executivo. Há que assumir as consequências, assumir as responsabilidades. Obrigado.